Olá, meu nome é Caio Encarnação. Eu trabalho com desenvolvimento web, majoritariamente voltado para o back-end, faz uns 3 anos. Quando eu comecei a trabalhar, no meu início de carreira, eu sentia que tinha algumas lacunas de conhecimento que eu procurava conteúdo sobre e eu não sentia que esses conteúdos eram muito satisfatórios. Então eu queria abordar alguns temas em vídeo. Há um tempo atrás eu fiz um post no LinkedIn falando sobre microserviços, mas fazer um vídeo é um pouco mais complicado, então eu tive que me preparar um pouco mais. E eu queria abordar hoje um tema que eu acho muito interessante, que é uma forma de comunicação que eu acho que Júnior negligencia um pouco, que são WebSockets. Mas antes de falar de WebSocket, primeiro eu quero fazer uma pequena revisão sobre outras formas de comunicação que a gente tem entre cliente e servidor. Então eu vou fazer uma pequena revisão sobre o REST, eu vou falar brevemente sobre o webhook, para mostrar a aplicação de WebSocket que eu tenho, que é muito baseada no motivo pelo qual eu aprendi WebSockets a princípio. E eu não cheguei a aplicar isso na época, mas a aplicação funciona exatamente como a gente deveria ter aplicado. Então, primeiro eu quero falar sobre APIs no geral, antes de eu entrar no mérito do REST, porque eu acho que é importante fazer a distinção de que a API não necessariamente é uma aplicação web. A gente está muito acostumado a usar API nesse contexto e ver esse API nesse contexto na internet. Mas a API é um termo abrangente. E a API vai ser qualquer interface que vai fazer essa ponte entre dois sistemas de software diferentes. Então, por exemplo, se eu quero através do meu código me comunicar com o Windows, eu vou utilizar uma API, ou quando eu quero chamar um método de uma biblioteca que eu estou importando, isso também é uma API. Mas REST, ele é um conjunto de regras que vai definir como eu devo fazer o design da minha API, que vai ser uma aplicação web nesse caso, de fato. Então eu vou ter cliente e servidor que vão estar numa comunicação stateless, eu vou ter requisições com verbos HTTP, o servidor vai fazer um processamento e ele vai devolver uma resposta formatada para o meu cliente. Na maioria dos casos, o meu cliente ele vai estar esperando essa resposta, mas não em todos os casos, para fazer o processamento dele. E não necessariamente o meu cliente ele vai ser um front-end também, porque existe a comunicação entre dois servidores back-ends, que também vai ser feita por requisições a uma API REST. E eu queria comentar também sobre o webhook, que é uma forma interessante de você fazer uma comunicação entre duas aplicações que normalmente são back-end, baseada em evento, o que é muito interessante também, que também utiliza de APIs REST, requisições HTTP. Eu vou construir um endpoint na minha aplicação B, baseada em uma requisição que eu já conheço como vem da aplicação A. Eu vou registrar essa URL na aplicação A e quando um evento ocorre, essa aplicação A faz esse post para a URL de callback que está registrada, que é esse endpoint que eu construí. Um exemplo clássico que a gente tem de uso de webhooks são pagamentos, porque pagamentos são eventos assíncronos, eles normalmente são feitos por serviços terceiros. Então, no meu site, quando eu estou fazendo um pedido, normalmente eu faço uma requisição para esse serviço de pagamento, para ele gerar um boleto ou um QR Code ou fazer o processamento com os dados do cartão de crédito. Esse pagamento ele não é feito na hora ou ele não é liberado na hora, então ele devolve um ID e eu atrelo esse ID a esse pedido que eu fiz. E eu preciso esperar para quando esse pagamento for realizado, for concretizado de fato, eu faço o processamento do meu lado. Para isso, a aplicação A, que é esse serviço de pagamento, ele vai mandar um post nessa callback de URL que foi registrada quando o evento de pagamento for realizado. E aí, a partir do momento em que esse evento acontecer, a minha aplicação B vai receber esse evento e ele vai continuar com o processamento dele para poder liberar esses produtos, esse serviço, o que quer que seja, para o cliente que fez esse pedido. Nesse caso, não necessariamente a minha aplicação A vai estar esperando a resposta da aplicação B para fazer alguma coisa, mas eu ainda tenho que a minha requisição começa e termina e a conexão morre a partir da entrega dos dados. Então, antes de eu entrar em detalhes sobre o WebSocket, eu quero trazer a problemática com um exemplo clássico de WebSocket, que é um chat de texto. Como que eu faço para garantir que as mensagens novas cheguem sempre aos meus clientes? Bom, se eu estou construindo uma API REST para fazer um chat, eu vou ter sempre que fazendo requisições GET, fazendo um polling das mensagens, vendo quando tem mensagem nova, para mostrar isso para o cliente. Mas isso é uma coisa um pouco dispendiosa e não é muito performático, porque você vai fazer várias requisições, você vai estar gastando banda que não vai trazer informação nova necessariamente.
Eu não posso cachear também esses dados, porque às vezes vai ter uma informação nova. Bom, o WebSocket ele é um protocolo diferente de comunicação, que ele é construído em cima do TCP, ele utiliza HTTP para fazer um handshake, que vai autenticar a conexão entre o cliente e o servidor, e ele vai manter uma conexão persistente enquanto aquele cliente e aquele servidor estiverem conectados. Quando essa conexão existe, eu posso enviar mensagens do cliente para o servidor, mas eu também posso receber mensagens do servidor no meu cliente. E essa conexão ela não é encerrada quando esses dados são enviados. Então essa é a grande diferença de uma API REST. Eu posso manter essa conexão e fazer essa comunicação acontecer continuamente numa via de mão dupla. Para implementar um WebSocket, eu preciso fazer essa implementação tanto do lado do cliente quanto no servidor. No meu servidor, eu vou definir quais são os eventos que esse WebSocket vai estar ouvindo e esperando a mensagem do cliente. No cliente, eu vou estabelecer essa comunicação e eu posso emitir mensagens em ambos os lados. A comunicação, ela, como eu disse, ela é feita em ambas as direções, então você dispensa requisições HTTP nesse caso. E o cliente ele não precisa fazer esse pooling para buscar informações novas no servidor, o que torna muito útil que você use isso em exemplos como um chat de texto, para buscar notificações novas e para fazer qualquer dashboard que você precisa de informação em tempo real. Então, por exemplo, a gente está em espírito de Copa, né? Copa do Mundo agora em 2026. Para você atualizar um placar em tempo real é uma comunicação bem tranquila de você fazer com o WebSocket. Então, eu queria mostrar a aplicação, que ela é bem simples. Eu queria mostrar pelo menos a cara dela antes de eu entrar no código para ficar mais claro o que pode ser feito, o que está sendo feito. Então, eu tenho uma tela de login. Quando eu entro com a tela de login, eu tenho um usuário com uma quantidade de créditos. Eu posso pedir para adicionar, eu posso pedir para remover, eu posso dar um ping. Meu ping cria um toaster aqui para mostrar a latência entre o meu servidor e a aplicação front-end. Quando eu clico para remover, remove automaticamente os créditos. Quando eu clico para adicionar, ele cria uma requisição para adicionar crédito que vai para um administrador, que é essa outra tela, que ele pode aceitar ou recusar. No meu back-end, eu estou utilizando o Express para fazer o meu servidor REST. Então, eu tenho duas rotas que são relevantes. A rota de admin eu não estou mais utilizando porque eu construí ela em WebSocket depois. A funcionalidade dela, pelo menos no WebSocket. Meu usuário, se ele existe, ele é devolvido com a informação de ID que vai ser relevante para o WebSocket. Se ele não existe, ele é criado e é adicionado 1000 créditos para ele, porque não é relevante eu ter uma senha e não é relevante eu ter 2 endpoints também para eu ter um login nesse caso, que é uma aplicação que está rodando localmente. Meu endpoint de créditos, como eu já mostrei, eu posso criar uma requisição e eu posso remover os créditos. Quando eu faço isso, eu tenho que emitir as mensagens, que vai ficar mais claro quando eu mostrar o WebSocket. Para construir um WebSocket, primeiro eu preciso criar um servidor HTTP em cima do meu app. E aí eu inicio o meu WebSocket utilizando essa biblioteca do Socket.io, que é a forma que eu decidi fazer, mas existem outras alternativas de fazer um WebSocket em Node também. Eu defini o meu cores liberado para todas as origens, porque é uma aplicação que está rodando só localmente, não é muito relevante isso. E eu começo a ouvir os eventos, então aqui eu estou ouvindo o evento de conexão, e eu tenho o meu handshake, que é a parte que vai fazer a autenticação. Aqui eu tenho um handshake muito simples também. Se ele for um usuário, ele vai ter o user ID numa query. Se ele for um admin, ele vai ter um booleano de admin numa query. Com a aplicação só local, eu não me importei também de fazer um handshake muito complexo, mas é algo que pode ser utilizado. Aqui eu tenho umas funções que eu acho que eu preciso focar antes de eu entrar mais na funcionalidade. Socket é a minha conexão, né? Então quando a minha conexão é estabelecida, eu faço ela entrar numa sala, tanto o admin quanto o meu usuário. E o que significa isso é que sempre que uma mensagem foi enviada para aquela sala, eu tiver uma emissão para aquela sala, todas as pessoas que estão dentro dessa sala vão receber isso na conexão delas. Então aqui eu faço entrar na sala de admin, aqui eu faço entrar na sala de usuário, porque mais para frente eu vou emitir especificamente para essas salas a mensagem que eu quero. Então, como eu mostrei, o meu administrador ele pode recusar ou aceitar uma requisição e ele precisa sempre estar recebendo as transações os novos pedidos o tempo todo, né? Então eu tenho meu admin update, que é o evento que vai mandar para o meu front-end as transações novas que estão sendo criadas, e eu tenho o meu admin response, que vai ser a resposta do meu admin para o meu back-end. Então, quando eu clico
em um desses botões, eu estou mandando um admin response. E quando eu clico aqui, eu estou buscando esse admin update. Isso é feito através dessa função que emite o update de admin. Isso daqui é uma função que deve ser chamada sempre que for criada uma nova transação, uma nova requisição. No meu banco de dados eu tenho a tabela de transactions, que é essa tabela que vai, quando há uma alteração nela, do lado do meu back-end eu chamo essa função. Isso ocorre tanto aqui quando eu termino de aprovar ou recusar uma requisição, e quanto aqui no meu endpoint de créditos, quando eu faço a requisição de uma adição de créditos, né? A mesma lógica funciona para o meu usuário. Aqui no meu usuário eu estou ouvindo esse evento de ping. Quando o ping é recebido, eu emito um pong com o timestamp para eu poder calcular essa latência que vem no meu toaster. Eu emito o crédito update assim que eu entro com o usuário. Então a conexão é estabelecida, eu já busco os créditos daquele usuário e eu emito diretamente. O meu emit credit update também ele precisa ser chamado sempre que há uma alteração naquele usuário, né? Então aqui, quando a requisição de créditos ela é aceita, eu tenho que emitir o update de créditos, e quando eu removo, eu preciso emitir também o update de crédito. Essa é toda a implementação que eu tenho do meu back-end. Ela é bem tranquila de entender, e eu acho que é bem lógico o que você tem que fazer. A documentação ela nem foi tão necessária assim para eu construir isso. No meu front-end, as coisas complicam um pouquinho mais porque eu estou usando React e é importante eu fazer algumas especificidades por causa do React. Então, primeiro eu preciso utilizar esse useRev, porque eu vou reutilizar essa conexão em mais de em um local aqui. Então, no meu useEffect, primeiro na tela principal, que é esta tela aqui, eu vou estar criando essa conexão assim que a tela é carregada, e eu estou ouvindo por Credit Update e estou ouvindo por Pong. Só que eu preciso também emitir a informação do Pong, por exemplo. Então eu vou reutilizar esse socket aqui no meu botão de ping, que eu vou emitir o meu ping para receber o meu Pong. Quando eu crio essa conexão, eu passo a URL do servidor, onde está o WebSocket, e esse objeto aqui é o meu handshake. Então aqui é onde eu estou definindo o que vai autenticar realmente. Eu poderia fazer uma autenticação mais forte, eu poderia ter uma autenticação que eu vou checar do lado do meu back-end também se é uma autenticação válida. Existem várias alternativas de como você vai fazer isso. Mas o importante aqui é que a única forma de eu alterar o meu estado de moedas, que é este campo aqui, está sendo feita aqui no Credit Update do Socket. Eu não uso essa função em mais nenhum outro local. Os meus botões eles só fazem requisições HTTP para API REST. Então toda a alteração aqui fica a encargo do meu WebSocket. A tela de admin é basicamente a mesma coisa. Eu estou passando o meu handshake de uma maneira um pouco diferente. Eu também preciso usar um useRef porque eu vou passar isso para os botões que vão fazer a aceitação ou não, ou a recusa dos meus créditos. Mas eu estou construindo isso da mesma forma, ouvindo por admin update. E aí, quando eu clico no botão lá no meu servidor, eu faço esse gatilho do admin update, e ele vai atualizar automaticamente. E aqui eu acho que é a parte mais interessante para o React, porque eu não preciso me preocupar com o que tem orders antes, porque eu vou sempre receber a informação atualizada das transações que eu tenho. Então eu não tenho nem que me preocupar com a lógica de quais vão ser as coisas que vão estar aqui dentro desse orders. Eu sempre vou ter essa informação atualizada no meu front-end. Então as minhas considerações finais aqui, o link do repositório com esse código, eu vou deixar ele na descrição. Eu vou deixar ele também no post do LinkedIn, para caso alguém queira brincar com ele, queira baixar. É só dar um Docker Compose Up, ele tem migrations para automatizar tudo. Então ele vai botar o banco de dados no ar, ele vai fazer as migrations e ele vai subir as duas aplicações, o front-end e o back-end individualmente, né? E você pode acessar através do localhost 3000. Era isso que eu queria apresentar. Eu acho que o WebSocket é um tema muito interessante e é bem bacana de fazer essa construção, e dá para você fazer centenas de coisas interessantes com isso. Eu espero que alguém tire algum proveito desse conteúdo que eu quis fazer. E, bom, talvez eu tenha mais ideias e eu traga de novo no canal. Mas muito obrigado pela atenção e até.